Pronto. Olá, boa tarde. Continuando as aulas de hoje, vamos falar sobre hemorragia não varicosa. Bom, a hemorragia varicosa é a causa frequente de atendimento na urgência na prática médica. Esse é a epidemiologia dos Estados Unidos, né? Mas ela fala que a incidência dos casos é em torno de 40 a 50 casos para cada 100 mil habitantes, tendo em torno de 300 mil internações por ano e uma mortalidade em torno de 5%. A causa mais importante, mais conhecida, de maior relevância para a causa de hemorragia não varicosa é a doença serosopéptica, que é a nossa etiologia mais importante, a mais comum no homem idoso e principalmente naquele que é acometido pelo H. pylori. Bom, então, qual é o conceito de hemorragia digestiva alta? Né? Os conceitos vêm se adaptando ao longo do tempo. A hemorragia digestiva alta ficou considerada como uma hemorragia que ocorre em estruturas que são desde a boca até o ângulo de trás, incluindo, né, os sangramentos que vêm de via biliar, pâncreas e gastrostomias. A clínica desses pacientes que desenvolvem essas hemorragias ela é basicamente a hematêmese e a melena. Pode também estar associada à hematoquesia quando há um volume de sangramento muito grande ou quando o indivíduo apresenta um peritonitismo acelerado. As repercussões clínicas vão ser aquelas relacionadas à perda volêmica, ao choque hemorrágico. A principal etiologia é a doença serosopéptica, que ocorre de 28% a 60% dos casos, sendo a principal a duodenal e logo a gástrica, né? Em torno de 11% a 24%. Outras causas frequentes, a síndrome de Mauro-Weiss, as erosões, que podem ser esofágicas, gástricas ou duodenais, podem sangrar ou as neoplasias. Em 7 a 25% dos casos, não consegue se identificar esse sangramento, não consegue identificar a causa do sangramento. E em 20% dos casos, pode haver mais de uma causa para o sangramento, pode estar patologias associadas causando sangramento. Bom, quanto à estratificação de risco, uma das que nós utilizamos para ver a gravidade do sangramento. Ela vai vai servir para nos orientar até determinar a internação do paciente. Sangramentos, uma digestiva alta, de leve intensidade, de baixo risco, ela pode até não ser conduzida com internação médica. A estimativa vai levar para a pressão sanguínea, vai levar basicamente em consideração a frequência cardíaca e a pressão arterial. Em sangramentos menores que 15 ml, não tem alteração hemodinâmica do paciente. Já em sangramentos maiores que 1.500 ml, o indivíduo tende a evoluir com hipotensão e frequência cardíaca maior do que 120. Bom, a classificação de Bradford, né? Ela vai utilizar avaliações laboratoriais e clínicas do paciente para estimar o risco do evento que está acontecendo. Ela leva em conta a ureia, a hemoglobina, a pressão, leva também características do exame físico, como pressão arterial, pulso, e os dados clínicos de presença ou não de melena, se houve repercussão hemodinâmica como síncope, se tem histórico de hepatopatia, insuficiência cardíaca. Já o score de Rockwell, ele leva em conta, além dos dados clínicos, dados endoscópicos. Então, ele não vai servir para estratificar previamente a endoscopia o quadro do paciente, sim, só pós-endoscopia. Então, nesse caso, a gente fica reservado para o risco de ressangramento e o risco de morte. Então, ele vai pontuar cada item, umidade, choque circulatório, comorbidade, o diagnóstico etiológico do sangramento, os estigmas de sangramento, entre 0, 1 e 2. E ele vai pontuar, e a soma dos pontos vai determinar se é baixo, risco moderado ou elevado. Acima de 8 é elevado, risco de ressangramento ou de morte, e abaixo de 3 é baixo risco. Bom, quanto ao manejo clínico desse sangramento, vamos fazer uma ideia geral de como seria isso. Então, a base do manejo do choque, ressuscitação volêmica do paciente, uso de 2 acessos calibrosos periféricos, preferência 18 graus, uso de cristalóide, comprovado que reduz a mortalidade. Fazer uso do IBP é importante, ele reduz ressangramento, mas ele não reduz taxa de mortalidade. A transfusão é uma medida que pode ser utilizada nos casos mais graves, e a ideia é manter o HB entre 7 e 9. E se houver doença cardiovascular, esse HB tem que ser mantido em torno de 9.
Na medida de plaquetopenia e INR, eles não predizem ressangramento. São estudos limitados que não comprovaram, não são tão contundentes, mas esses estudos, eles mostraram que a plaquetopenia e o INR alterado não vão predizer se esse paciente tem risco de sangrar depois do caso de hemorragia não varicosa. Bom, a orientação que você tem, né, pelo prática clínica, é que você tem que manter uma plaqueta acima de 50 mil e só realizar a endoscopia objetiva se o INR estiver menor do que 2,5. Nos pacientes que usam medicações inibidores de vitamina K, a gente deve suspender a medicação e fazer o uso da vitamina K e V, que é um antídoto, ou complexo protomínico do plasma fresco congelado. Quanto a algumas medicações que a gente usa, né? Então, no paciente que usa varfarina, por exemplo, que é o inibidor de vitamina K, a gente já falou, agora com esses novos anticoagulantes orais, como o dabigatran, ivaroxabana, apixabana, eles têm um risco igual ou superior à varfarina em induzir sangramento. Não há antídoto para essas medicações. O único que tem resposta a alguma medida é a dabigatran, que pode ser dialisável, que pode ter essa concentração reduzida, e a vitamina K e o plasma fresco congelado não tiveram efeito. O AS não deve ser suspenso, é uma medicação que a gente considera que ela é baixo risco, então ela, mesmo no paciente fazendo sangramento, a gente não deve pensar em suspendê-la de cara. Vamos falar sobre ela depois também. Quanto ao uso de inibidor de bomba de próton em altas doses, a gente viu lá que ele fala sobre inibidor de bomba de próton, que reduz sangramento, mas não reduz mortalidade. Já quando eu falo em altas doses, ele não deve atrasar a endoscopia. Então, você não deve deixar de fazer a endoscopia para ter que fazer esse inibidor em alta dose. Ele também, o que é que ele vai fazer? Ele reduz os estigmas de alto risco de sangramento, então reduz aqueles fatores que já tendem a dizer que o paciente vai ter um alto sangramento, ele vai enxergar quais são eles, e ele reduz a necessidade de hemostasia endoscópica. Ou seja, muitas vezes, nas pacientes que usaram inibidor de bomba de próton em alta dose, durante a endoscopia não foi necessidade de fazer uma terapêutica endoscópica por conta da etiologia de sangramento. Mas ele não mostrou efeitos em reduzir a taxa de ressangramento, nem a necessidade de cirurgia, nem mortalidade, em relação ao inibidor em dose normal. Então, assim, quando eu faço inibidor em alta dose, o que eu vejo é só que ele diminui os estigmas de sangramento evidente e a necessidade de hemorragia durante o procedimento endoscópico. Mas se aquilo vai evoluir para um desfecho ruim ou não, a necessidade de cirurgia não influenciou. É considerado altas doses, 80 mg em bolos, com manutenção de 8 mg por hora. Bom, não é recomendado o uso de transamin, astraxano, somatostatina ou octreotide. Não tem efeito para esse tipo de hemorragia. Quanto ao uso da eritromicina, a eritromicina é um antibiótico, mas ele é um potente indutor do peristaltismo. Então, para pacientes graves ou que têm sinais de sangramento ativo de grande volume, o uso da eritromicina nessa dose, 250 mg, 30 minutos a 2 horas antes do procedimento, ela pode auxiliar o endoscopista, auxiliar como? Ele melhora a visualização e isso vai fazer com que o efeito endoscópico da endoscopia seja mais efetivo. Então, ele vai reduzir a necessidade de transfusões e, se o tratamento for adequado, tende a reduzir o tempo de hospitalização. Bom, então, quando a gente fala do uso dessas medicações, antiplaquetárias, anticoagulantes, mostra já que é complexo esse manejo. Né? Muitos pacientes que apresentam sangramento são pacientes que apresentam necessidade de fazer uso dessas medicações. Então, como é que a gente vai avaliar isso? A gente tem que analisar qual procedimento que a gente está utilizando. Alguns procedimentos, eles apresentam um risco de sangramento maior naturalmente. Uma CPRX, enterotomia, uma polipectomia maior, uma mucosectomia, são exemplos de procedimentos que tendem a ter maior chance de gerar um sangramento. Já existem procedimentos que têm baixo risco de sangramento. Então, como, por exemplo, fazer um exame diagnóstico, né? Uma enteroscopia diagnóstica, procedimentos diagnósticos, endoscopia diagnóstica, tem um baixo risco de sangramento. Logo, eu não posso utilizar a mesma ideia com procedimentos de baixo risco, se eu vou medicamentos do paciente. Além disso, eu tenho que levar em conta o paciente em si de ser suprimido o uso da medicação.
Nos casos de pacientes que têm alto risco trombótico, como, por exemplo, o uso de estente farmacológico não, ou paciente com doença coronariana isquêmica, nesses pacientes, alguns deles possuem um risco muito elevado de cardiovascular. Nós vamos dividir entre baixo risco e alto risco de sangramento. Se o risco de sangramento relacionado ao procedimento de si for baixo, eu posso manter o uso dos antiplaquetários. Posso também manter o uso da varfarina, só que eu tenho que dosar o INR uma semana antes para ter ideia de quanto que está. Se o INR estiver maior do que 2,5, muito alto, eu tenho que ver o uso da varfarina. E os anticoagulantes, os novos anticoagulantes, a gente deve suspender a dose no dia, porque são medicações que não possuem manejo, não possuem antídotos, não possuem manejo adequado, então é melhor suspender. Para os procedimentos de alto risco de sangramento, a gente vai avaliar se o paciente tem baixo risco trombótico ou não. Se ele tem baixo risco trombótico, aí eu vou suspender só o clopidogrel 5 dias antes, manter o AS e vou suspender a varfarina até o INR dele ficar em torno de 1,5, que não é o INR 1, que é o habitual, mas ainda teria algum efeito protetor, poder fazer a ponte com a heparina de baixo peso molecular. A gente pode utilizar ela como ponte na suspensão da varfarina para poder reiniciar após o procedimento. Bom, quando o procedimento é de alto risco de sangramento e com alto risco trombótico, né, então ele já está numa situação bem mais complicada para o paciente. O ideal é discutir o caso com o cardiologista para ver o real risco-benefício de suspender o clopidogrel, que é o antiagregante que a gente usa mais comumente, um deles, né? Tem que suspender a varfarina e fazer a ponte com a heparina. A heparina de baixo peso molecular, ela pode ser suspensa algumas horas antes do procedimento e depois reiniciado as medicações. Quanto a essas reintroduções, né, dos antiplaquetários e anticoagulantes, o ideal é que eles sejam reintroduzidos em torno de 48 horas após os procedimentos. Mas isso tem que avaliar o risco trombótico, a terapia que o endoscópio foi submetido. Já alguns pacientes que têm uma terapia que foi muito risco de sangramento, a gente tenta postergar isso para 72 horas. E o diagnóstico dos pacientes, se ele é um paciente que tem um risco muito aumentado, né, de evento trombônico. Bom, quanto à varfarina, suspensa por 7 a 15 dias, né, o risco só 7 dias. O AS e a doença sorosopédica, né? Se o paciente que faz uso de AS desenvolver doença sorosopédica, ele deve ser suspenso. Porque o paciente estava fazendo uso online, então deve ser suspenso. E a gente deve pensar no retorno dele o mais breve possível, né? Então, retornar antes da cicatrização só após discussão com o cardiologista. Aí a gente vai avaliar o que? Se a endoscopia mostrar baixo risco de sangramento, que seria o FORT 2, 6, 3, vamos já explicar essa escala, você pode retomar antes da cicatrização. Se o paciente for de alto risco de sangramento, é 1A ou 2B, tem que retomar hemostasia efetiva, fazer o tratamento endoscópico da lesão, antes de voltar ao uso do AS. E, se ele desenvolveu, tem que passar a usar o AS junto com o inibidor de bomba de Brugg. Bom, e o papel da endoscopia na hemorragia digestiva alta não varicose? Bom, ela é efetiva no diagnóstico e no tratamento. Ela vai reduzir o número de necessidade de transfusões e também o tempo de internação dos pacientes. Ela tem como objetivo, né, dar o diagnóstico, controlar o sangramento que estiver ativo e prevenir o novo ressangramento. Os fatores que podem ser associados ao prognóstico ruim vão estar relacionados às características do paciente, né? Então, idade avançada, se ele tem algumas comorbidades e a gravidade do choque que o paciente chegou, a gravidade do quadro clínico inicial. A classificação de Forrest, uma classificação muito conhecida pelo endoscopista, gastrocirurgião, ela deve ser utilizada para todos os pacientes. Ela vai tornar a linguagem homogênea, todo mundo vai entender qual a gravidade daquele sangramento, qual a gravidade daquela lesão, né? E ela serve também para estimar o risco do ressangramento. A gente vai ter o Forrest 1A, 1B e 2A, como aquelas que devem obrigatoriamente ser tratadas endoscopicamente e com risco, e considerar que ela tem risco elevado de sangramento ou ressangramento. O 2B é o coágulo aderido, 1A é sangramento de jato, 1B é sangramento de bavação, o 2A é o vaso visível.
2B é o coágulo aderido. O coágulo aderido ele é uma pré-classificação. O coágulo deve ser removido e você vai reclassificar o paciente, se ele qual a classificação dele após a retirada do coágulo. O 2C e o 3 não necessitam de tratamento endoscópico. O 2C é hematina e o 3 é cicatrizante. Aqui tem um exemplo dos aspectos endoscópicos avaliados no sangramento no varicoso. Então, a gente tem um jato de sangue de uma lesão ativa, ao lado do sangramento de inervação. Logo embaixo nós temos o coágulo aderido, o vaso visível, e as úlceras com o vaso visível, né? Coágulo aderido, hematina e a outra cicatrização com fibrina. Né? Bom, quando o tratamento endoscópico na úlcera gastrodenal sangrante, ela deve ser optada por terapia dupla. Então, em geral, você faz uso da adrenalina, uma solução de adrenalina, mais terapia térmico-mecânica. Em pacientes com sangramento associado à secreção ácida, como esofagite, gastrite e outros, você tem que fazer o uso do IBP vai levar a uma alta precoce do paciente, além do que já no tratamento já feito. Quanto à síndrome de Mallet-Weiss, ela é uma síndrome em geral benigna, pode levar a sangramentos importantes, mas ela responde muito bem ao tratamento com medicação, com IBP, e deve ser tratada endoscopicamente apenas se houver um sangramento ativo. Se não tiver um sangramento ativo vigente, só o IBP é para resolver a síndrome de Mallet-Weiss. As lesões vasculares do tipo de Tilea-Foix são alterações vasculares idiopáticas que surgem ao longo do estômago digestivo do paciente, que podem levar a sangramento. O seu diagnóstico não é fácil, geralmente só é diagnosticado quando há vigência de sangramento da lesão, quando não há, muitas vezes pacientes apercebidos ao endoscopista, e ela deve ser também tratada com método combinado, terapia dupla. E o sangramento tumoral, o sangramento de origem neoplásica. Esse tem um controle bem mais desafiador. Não é só nem só a terapia dupla pode resolver, porque são muitos vasos e vasos displásicos que podem estar associados a esse sangramento. Então, é um tecido muito vascularizado, em geral friável, e que tem que responder menos ao tratamento, o que é visto. O plasma de argônio mostrou-se mais efetivo do que o uso de alguns tratamentos mecânicos, como o clipe, nesses tecidos friáveis, eles tendem a rasgar o tecido em vez de causar a hemostasia. Um outro método que mostrou-se promissor é o uso do spray hemostático, que a gente não dispõe ele habitualmente, que pode ajudar nesse controle de sangramento. Mas, em geral, tanto o plasma de argônio quanto o spray, eles, apesar de ter sido que tiveram melhor resposta, assim, tiveram maior taxa de sucesso, o controle é temporário. Depois o paciente volta a sangrar. Bom, então vamos lá. Quanto à modalidade de tratamento. Quanto à injeção, né, que a gente usou algumas vezes. Tem um efeito hemostático por duas formas. Pelo próprio efeito esclerosante da solução, como pelo efeito de tamponamento da lesão com edema. Aquele tecido que é infiltrado pela solução, ele fica edemaciado e comprime a estrutura que está sangrando, tamponando aquele sangramento. Outros podem ser usados, colitromina, fibrina, cianoacrilato, elas vão causar um selamento no sítio de sangramento. Né? Elas são injetadas na estrutura sangrante e vão causar um selamento daquele local que está sangrando. Nenhuma delas, se a cola, ou a fibrina, ou o cianoacrilato, mostrou ser superior em relação à outra na taxa de sucesso ou também na taxa de complicação, já que eles possuem índices de complicação relacionados à embolia ou outras complicações. Bom, quanto térmico, os vasos visíveis, né, eles vão ser destruídos, vão ser cauterizados por visão direta. O endoscopista vai localizar e identificar o vaso e, com o uso do eletrocautério, do plasma de argônio, de uma pinça, né, ele vai identificar e fazer a cauterização do vaso. Pode ser métodos com ou sem contato. O plasma de argônio ele é um método sem contato, mas já as pinças do eletrocautério precisam de os probes, precisam de contato direto com a lesão. Métodos mecânicos, já vou dizer que são métodos de compressão mecânica do local, são os dispositivos que vão ser aplicados no local para poder causar o fechamento do vaso e tamponando o sítio de sangramento.
O mecânico mais clássico, que a gente já usa aqui no serviço, a gente tem mais abundante, é o clipe metálico. Ele vai ser aplicado no local para fazer o fechamento do local que está sangrando. Ele tende a cair dias após ou semanas. Tá? Pode usar também as ligaduras elásticas, a gente usa muito para varicose, mas em alguns casos de hemorragia não varicosa, ela também pode ser utilizada para fazer o tamponamento da lesão, o fechamento. E o endoloop, né, que ele também serve para profilaxia de sangramento pós-polipectomias. Quanto a esse método, para finalizar, esse método que é novo, assim, ele é muito caro ainda, mas que ele mostrou-se que, em alguns casos, onde o endoscopista não consegue identificar o sangramento efetivo, ele consegue fazer o cessar o sangramento sem que o endoscopista precise localizar. Ele só faz a aspersão do spray hemostático. Ele vem tendo resultados promissores. Ele é tecnicamente fácil, você não vai ter que localizar, não vai ter que funcionar, não vai ter que clipar, você não vai ter que fazer nenhum movimento específico, você vai ter que fazer a aspersão do spray na câmara gástrica ou na câmara abdominal para que ela possa, e ele vai parar o sangramento. Não há necessidade de identificar a lesão. Tá? Ele é bom para locais de acesso difícil, já que nem localizar a lesão você precisa. Eles vão fazer, tem vários fatores associados, né? Então, os tipos deles vão depender, se eles vão induzir a agregação, se eles vão potencializar a formação da fibrina, potencializar a formação do coágulo. Mas, resumindo, eles vão induzir e intensificar o processo de coagulação. Isso vai fazer com que cesse o sangramento. Ele é pouco efetivo para o sangramento arterial e de maior intensidade, que é uma das limitações dele. Isso.